Você sabia que a musculação pode transformar a vida de quem convive com TDAH? E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas e desde a minha infância eu luto contra os desafios do TDAH. Aquela dificuldade de manter o foco, a hiperatividade e a impulsividade que muitas vezes atrapalham os nossos sonhos. Se você também sofre com esses sintomas, fica comigo. Inscreva-se no canal, deixa seu like e torne-se membro por apenas R$ 1,99 por mês para acessar conteúdos exclusivos. E se você está em busca dos melhores suplementos para potencializar seus resultados nos treinos, acesse o site da Probiótica e use o meu cupom EUPROPERSONALFábio para garantir 15% de desconto na compra de qualquer produto. Bora mudar essa história juntos? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH, é uma condição crônica que se manifesta na infância e pode persistir na vida adulta. Seus principais sintomas são a dificuldade de manter a atenção, a hiperatividade e a impulsividade. Essas características podem impactar desde o rendimento escolar e profissional até a autoestima e os relacionamentos pessoais. Por preconceito, muitas pessoas acreditam que o TDAH torna alguém incapaz de ser independente, mas a realidade é bem diferente. Com tratamentos que envolvem medicamentos e psicoterapia e, como vou explicar hoje, a prática de exercícios físicos, é possível melhorar significativamente a qualidade de vida. Agora vou falar um pouquinho da minha experiência. Desde a minha infância, eu sempre tive uma baita de uma dificuldade de me manter concentrado e focado nas aulas. Eu era muito disperso e vira e mexe a minha mãe era chamada na escola pelas professoras, pela diretora da escola, para falar que eu não estava conseguindo manter a atenção na aula, que eu me dispersava demais e com o tempo eu fui entendendo que eu tinha alguma dificuldade de fato, que isso necessitava de alguma atenção, mas isso aí também nunca me tornou incapaz de fazer as coisas, de realizar meus sonhos. É uma dificuldade que eu tenho de me manter concentrado. Várias vezes você pode ver isso nos vídeos, onde quando eu não estou utilizando o prompt para ler, eu dou umas gaguejadas, eu me disperso, falo de um assunto, vou para outro, de repente eu tento voltar para o assunto anterior, tenho uma certa dificuldade, e é por isso que muitas vezes para me ajudar a fazer os conteúdos eu acabo usando o prompt com o roteiro escrito pela inteligência artificial, mas é claro que eu sempre passo por um pente fino antes de falar os conteúdos aqui para não sair falando besteira, legal? Então esse é um pouquinho da minha experiência, porque desde a minha infância eu sempre tive essa dificuldade, uns 8, 9 anos eu sempre tive essa dificuldade na escola, isso impactou a minha vida, a minha atenção, o meu rendimento na escola e tudo mais, até minha confiança de poder me relacionar com as pessoas. Muitas vezes eu fui um pouco individualista, digamos assim, me excluía muitas vezes por vergonha, por não saber me expressar bem, mas uma coisa que me ajudou é começar a produzir os conteúdos no YouTube. Isso me ajudou demais a driblar a minha dificuldade de me expressar, mas mesmo assim, para mim, o TDAH não é o fim do mundo. Então, esse é o conselho que eu dou para você que também tem TDAH, tem alguma dificuldade de se concentrar, procura uma ajuda, vai no médico, procura um psiquiatra para ver se você tem esse diagnóstico de fato. Se você tem alguém na sua família, seu filho, sua filha, sobrinhos, leva a criança no médico, leva para ver se tem alguma dificuldade, porque isso aí também não é o fim do mundo, não é uma pessoa incapaz de fazer as coisas, só vai ter uma dificuldade de se concentrar, de manter o foco, vai ter um pouco de hiperatividade, vai ter um pouco de impulsividade. Por muito tempo também eu tive dificuldade de controlar os meus gastos também, eu acabava levando pelo coração, digamos assim, acabava gastando um pouco mais de dinheiro que eu deveria. Isso por impulsividade me deixava levar pela influência, mas com o tempo fui contornando, eu fui aprendendo a lidar com isso. Não é o fim do mundo. E logo na sequência, fica no final, porque eu vou mostrar os benefícios das atividades físicas, que é o mais importante aqui, já que eu sou personal trainer e atendo públicos e já pude ajudar muitas pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH. Então fica no vídeo. Para ajudar a gente a entender mais, vou falar da ciência por trás dos benefícios dos exercícios para o TDAH. Diversos estudos comprovam que a atividade física aumenta os níveis de neurotransmissores como a dopamina
e a norepinefrina, que são fundamentais para o controle da atenção e do humor. Por exemplo, pesquisas publicadas no Journal of Attention Disorders e estudos de Chang e outros autores em 2012 mostram que a prática regular de exercícios melhora a função cognitiva e reduz os sintomas de TDAH. Exercícios, especialmente aqueles que exigem coordenação e planejamento, como, por exemplo, a musculação, estimulam áreas do cérebro responsáveis pelo controle executivo. Estudos de Pontifex e outros autores de 2013 demonstram que crianças com TDAH apresentam ganhos significativos na tomada de decisão e no planejamento após sessões de atividades físicas. Quais são, de fato, os benefícios comprovados da musculação para pessoas com TDAH? São 12, é isso mesmo, vou colocar 12 deles aqui, então fica atento. E o primeiro deles é melhora na concentração e foco. Isso significa que a prática regular de musculação ajuda a treinar o cérebro para se concentrar melhor. Estudos como o de Chang e outros autores em 2012 apontam que exercícios podem reduzir a dispersão da atenção, aumentando a capacidade de foco em tarefas do dia a dia. O segundo benefício é a redução da hiperatividade, pessoal. A liberação de energia acumulada durante o treino auxilia na diminuição dos comportamentos hiperativos. Pesquisas sugerem que a atividade física pode ajudar a regular esses impulsos, proporcionando maior tranquilidade e estabilidade emocional. E eu sou a prova viva disso. Hoje, quando eu vou treinar, a primeira coisa que eu penso não é no meu shape mais, já passei dessa fase. Quando eu tinha lá 20, 30 anos, estava começando a treinar, eu queria ficar grande, aquela coisa toda, mas hoje com 41, minha foco é totalmente diferente. Hoje em dia eu penso mais na saúde mental, porque treinar me ajuda justamente a extravasar toda essa energia, e quando eu treino eu fico muito mais tranquilo, sinto que eu exerço muito melhor a minha função do meu trabalho, que exige muito dos meus neurônios também, não é fácil. Tem dia que eu chego a trabalhar 15 horas por dia, não estou brincando, não tá, pessoal? Tem dia que entre rotina de atendimento de personal, sala, produção de conteúdo aqui e tudo mais, eu chego a trabalhar 14, 15 horas por dia, sem brincadeira. Mas se eu não treinasse, eu seria um cara muito mais estressado do que eu já sou. Minha rotina é extremamente estressante, extremamente desgastante, mas treinar, para mim, é a minha maior válvula de escape, porque se eu não treino, se acontece alguma coisa de eu ter que ficar sem treinar, meu humor muda completamente, eu fico muito mais hiperativo, eu fico muito mais disperso, sem concentração nenhuma no meu trabalho. Terceiro benefício é o desenvolvimento do controle executivo. O que é isso? Ao exigir planejamento e disciplina, a musculação contribui para o fortalecimento das funções executivas, que são essenciais para a organização, a tomada de decisões e o autocontrole, áreas frequentemente comprometidas no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, segundo Pontifex e outros autores em 2013. Quarto benefício é o aumento da autoestima. Ver os resultados na musculação, seja no ganho de massa muscular ou na melhoria da performance, fortalece a autoconfiança. Essa sensação de conquista ajuda a combater o estigma e o preconceito de que muitas vezes cercam o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quinto benefício é a melhoria do humor e redução de sintomas de ansiedade. Isso é muito importante, hein? Exercícios físicos promovem a liberação de endorfinas, os hormônios do bem-estar. Estudos indicam que pessoas com TDAH podem experimentar uma significativa melhora no humor, além de uma diminuição nos níveis de ansiedade. Benefício número 6, a melhora da regulação emocional. A prática de exercícios ajuda a estabilizar as emoções, permitindo um melhor gerenciamento das frustrações e impulsos. Esse benefício é crucial para quem convive com os desafios emocionais do TDAH. Sétimo benefício é o aumento dos níveis de dopamina e norepinefrina, ou seja, a musculação atua na elevação desses neurotransmissores que são responsáveis pela regulação do humor e pela melhoria da atenção.
Essa alteração bioquímica é um dos principais mecanismos pelos quais o exercício contribui para o controle dos sintomas do TDAH. Oitavo benefício é melhora no desempenho acadêmico e profissional. Ao melhorar a atenção, a concentração e o controle executivo, os treinos podem refletir positivamente no desempenho escolar e no ambiente de trabalho também, contribuindo para um rendimento mais consistente e produtivo. Se você chegou aqui, eu quero te agradecer imensamente pela sua presença e permanência. Antes de dar os benefícios restantes, eu peço mais uma vez a sua ajuda para o canal chegar a 10k de inscritos até o fim desse ano. Então, pessoal, se inscreve no canal, deixa o like e ative o sininho das notificações e segue no vídeo até o final, porque eu ainda tenho muitas informações importantes e imperdíveis. Nono benefício, redução do estresse. A prática regular de atividades físicas é um excelente redutor do estresse. A musculação proporciona uma saída para a tensão acumulada, ajudando a manter a calma e o equilíbrio em situações desafiadoras. Décimo benefício, melhora da qualidade do sono. Exercícios físicos regulares promovem um sono mais profundo e reparador. Pesquisas indicam que uma boa qualidade do sono é essencial para a redução dos sintomas de TDAH e para a manutenção da saúde mental. 11º é o fortalecimento da disciplina e rotina. Seguir uma rotina de treinos exige comprometimento e disciplina, características que podem ser aprimoradas com a prática constante de musculação. Essa estrutura diária ajuda na organização e na administração do tempo, beneficiando o dia a dia de quem convive com TDAH. Antes de falar do 12º benefício, eu gostaria de pedir para que você permanecesse no vídeo até o final, porque eu ainda vou dar dicas práticas para você iniciar na sua rotina de treinos. E o 12º benefício é a melhoria geral da saúde física e prevenção de doenças. Além dos benefícios para a mente que já falamos anteriormente, a musculação fortalece o corpo, melhora a postura, aumenta a resistência e reduz o risco de diversas doenças, como eu já falei em várias lives. Isso promove melhoria da sua qualidade de vida. Vamos então dar dicas práticas para iniciar a musculação, e a primeira delas é consulta com profissionais. Antes de iniciar qualquer atividade física, especialmente se você convive com TDAH, é essencial se consultar com um profissional de educação física. Um treino personalizado pode atender às suas necessidades específicas. Número 2, crie uma rotina. Estabeleça horários fixos para treinos, facilitando a criação de uma rotina disciplinada. Se necessário, use aplicativos ou agendas para não perder o foco. Número 3, aposte em variedade. Misture exercícios de musculação com atividades aeróbicas e de alongamentos. Essas variedades ajudam a manter a motivação e trabalham diferentes aspectos da saúde. Número 4, invista na técnica correta. Procure sempre a orientação de um profissional para garantir a execução correta dos exercícios e evitar lesões. Suplementação também é muito bem-vinda. Se você quiser suplemento de ótima qualidade com 15% de desconto, dá uma passada lá no site da Probiótica e use o meu cupom EUPROPERSONALFABIO para você comprar os produtos que você precisa com um desconto bacana de 15%. Para resumir, o TDAH pode ser um grande desafio, mas não é o fim do mundo. A prática de musculação e exercícios físicos são ferramentas poderosas para transformar sua rotina, desde o aumento da concentração até a melhoria do humor e da autoestima. Lembre-se, cada treino é uma vitória contra os estigmas e preconceitos que cercam TDAH. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever e me ajudar a atingir 10 mil seguidores até o fim do ano. Deixa seu like e ative o sininho para receber todas as novidades. Torne-se membro no canal por apenas R$ 1,99 por mês para ter acesso a conteúdos exclusivos e transforme a sua vida. E claro, se você procura suplementos de ótima qualidade, visite o site da Probiótica e use o meu cupom EUPROPERSONALFABIO para ter 15% de desconto e botar o shape até o fim do ano. Muito obrigado por assistir, confira os vídeos recomendados na tela final e continue nessa jornada rumo a uma vida mais saudável e equilibrada.
Até o próximo vídeo, bons treinos, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.